Pessoal, então, dando já sequência à nossa Noite da Pecuária, agradecendo a todos que estão nesta edição online, né? Dizia há pouco para a Lígia, nossa palestrante de hoje, que é um evento já bem tradicional na região e que agora, com essa transmissão online, tem ganhado voos, né? Então, pessoas podem nos assistir aí de diferentes locais, o que nos deixa muito felizes, né? Porque a gente se esforça para trazer sempre convidados com um grande know-how em pecuária, independente da área que a pessoa trabalha. Eu queria, de início também, convidar todos, inclusive a Lígia, para depois, no site do CTPEC Unipampa, conhecer a coletânea de gestão rural, que já está no seu 4º fascículo. São panfletos bem direto ao ponto, tratando de temas ligados à gestão rural, lógico, com enfoque maior na pecuária. Então, Lígia, te convido aí também para depois olhar o site do CTPEC, ctpec, unipampa.com.br, ou nas redes sociais aí de Instagram e Facebook também, tem como ter acesso à coletânea Gestão Rural. Agradecer aos alunos aí que, mesmo nessa época difícil, que estão sem aula, né, seguem trabalhando aí para que a gente consiga cumprir nossas metas aí enquanto instituição de ensino. De pronto, né, eu queria também agradecer aos patrocinadores, apoiadores da Noite da Pecuária. Tá? Então, gostaria de fazer a leitura deles. Esse evento tem patrocínio do Sicredi, Afecto Consultoria, Datamars, com todas as suas marcas, Trutest, Syncro, Tags, Speedrite e Terco, e tem apoio do Grupo Oliveira Som, Unipampa, Vereda Comunicação, Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária, a qual eu faço novamente um agradecimento, a Patrícia e a Ana aí, que representam o diretório, nessa parceria aí com o CTPEC, com a Noite da Pecuária. É muito bom poder contar com vocês. Também gostaria de agradecer a Canto, Queijaria, Pala Doce de Leite, Faz Bem e Cervejaria Hermana, que nos apoiam também, e sempre a gente faz um sorteio. Então, peço que todos vocês fiquem até o final do evento para participar do sorteio de uma cesta de produtos locais da região. E, por último, não menos importante, um parceiro de longa data, Juntos para Competir, Farsul, Senar, Sebrae, que nos apoia aí na divulgação da Noite da Pecuária desde o primeiro ano. Vou apresentar a Lígia. Também gostaria de informar a todos que queiram fazer suas perguntas. As perguntas podem ser feitas no chat do YouTube, do Diretório Acadêmico, que é a página que vocês estão assistindo à palestra. E, ao final da apresentação dela, eu vou fazer essa moderação, fazendo as perguntas diretamente. Então, a Lígia, ela é médica veterinária, economista e consultora para o mercado de commodities. Atualmente, ela é CEO da Agrifato, com experiência em construção de banco de dados, relatórios de mercado, estratégias de compra, venda e hedge através de mercado físico e futuro de commodities. A Lígia tem uma extensa experiência em gestão de risco de preços, pesquisa de mercado, diagnóstico, estabelecimentos de planos de longo prazo, planejamento estratégico e gerencial, análises de viabilidade de projetos, benchmarking, coordenação de equipes, análises setoriais, assessoria de comunicação, ferramentas de simulação e elaboração de cenários. Ela é muito conhecida por ministrar muitos cursos e palestras, e frequentemente a gente acompanha a Lígia aí no trabalho dela na frente de diferentes mídias. Então, Lígia, para mim, enquanto professor da Unipampa, é uma satisfação
ter a tua participação, dizer que tu é muito bem conceituada nesses pagos do Rio Grande do Sul, tá? E que sempre quando a gente tem essa possibilidade de ouvir pessoas de outras regiões, para nós sempre é muito bom, a gente aprende bastante, e esse será o legado bom da pandemia, né? É poder interagir com pessoas que estão em outros ambientes e que... Mas fica o convite, a gente gostaria que tu viesse a Uruguaiana, a Fronteira Oeste, assim que possível, tá? Vou te passar a palavra e eu fico à tua disposição. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Muito legal. De fato, ajuda a gente a se aproximar, né? Apesar de ser... É meio cansativo, né? Ficar falando na tela do computador. É mais gostoso quando a gente está junto. Então, nós vamos esperar essa oportunidade aí, sim. E estou muito Com contente de poder estar certeza. aqui e angariar aí um pouco da minha experiência, né? Nessa área. Então, eu trouxe basicamente um pouquinho de cenário, né? E no final, o que a gente faz com o cenário? O que eu faço com isso que a gente está esperando que aconteça com o mercado? E às vezes não se confirma também, né? O mercado ele é sempre um ponto grande de interrogação. Por exemplo, a própria pandemia, né? Ano passado, nessa mesma época, quem diria que teríamos uma pandemia que pela primeira vez na história da humanidade se adotaria um lockdown praticamente global, vamos falar assim. Então, a gente sempre tenta, né? E essa foi uma grande indagação aí desde o começo da minha carreira. Então, quando eu comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar com consultoria de mercado, né? Então, fazendo projeções, analisando, aprendendo quais eram os principais indicadores, aprendendo a desenvolver os meus próprios. Mas eu chegava uma hora que eu falava assim, olha, o que eu faço com isso, né? Como que, se o mercado vai subir, eu espero, se o mercado vai cair, o que eu faço? Como que eu providencio para isso, né? E aí que eu uni a análise de mercado à gestão de risco de preço, né? Na época recebi o convite para ir trabalhar, compor o time de análise de commodities na XP Investimento, foi um baita aprendizado também. E aí eu entendi que a gente tinha que fazer uma ponte, né? Construir uma ponte aí entre o mercado financeiro, que traz ferramentas para que você consiga gerenciar o risco de preços, nunca eliminar, né? Não tem nada garantido nessa vida, mas sim gerenciar. E a gente ajuda, né, a melhorar a qualidade do gerenciamento através da análise de mercado. Então é para isso que a gente fala de mercado, né? Porque se não tivesse o que fazer, como melhorar, né, as ações de comercialização, a gente não tentaria aqui ficar tentando, não tentaria explicar o que vai acontecer amanhã ou até entender o passado. Então eu trouxe aqui hoje um pouquinho de mercado, né? Perspectivas pós-pandemia, o que a gente observou. Vou trazer um pouquinho de contexto histórico, claro, mas depois quero traçar aí o que a gente está esperando para os próximos meses. Então, eu vou compartilhar aqui, começar com a minha apresentação. Se vocês puderem compartilhar minha tela aí, eu agradeço. Então, eu vou trazer um pouquinho de contexto histórico, né? Desde 2015, que nós conseguimos a liberação das exportações de carne bovina brasileira diretamente para a China continental, né? Antes ia para a China insular, ou seja, a gente mandava muita carne via Hong Kong, que pelo chamado trajeto cinza ali, né? Acabava entrando na China de maneira ilegal, tá? Então, pelo canal cinza, entrava uma carne ali que não era autorizada pelo governo, era contrabando mesmo, né? Então, a gente via que, por exemplo, a gente mandava mais carne para Hong Kong do que Hong Kong tinha capacidade de consumir, né? Em termos de consumo per capita. Ficava bem claro isso quando a gente observava os números, tinha um desbalanço, mas é que a carne acabava indo parar na China. A partir de 2015, a gente conseguiu abrir aquele mercado diretamente, né? Conseguimos mandar carne diretamente para a China continental. Em 2017, agosto mais especificamente de 2017, foram relatados os primeiros casos de peste suína africana no rebanho suíno chinês, né? Para quem não sabe, a China até 2017 detinha o maior rebanho suíno comercial do mundo, né? Correspondente a 50% do rebanho suíno mundial. A China é um grande consumidor de carne suína, inclusive per capita, né? É o principal consumo proteico que eles têm, é de suíno, de carne suína. E o que a gente observou naquele momento foi um início
de liquidação do rebanho, né, é muito violento. Então, as exportações para a China, a partir de 2019, começaram a ganhar bastante força, né? E aí vocês podem ver nesse gráfico, por exemplo, que além de as nossas exportações, de um modo geral, estarem evoluindo de maneira consistente, o vermelhinho, que é a participação da China no total, vem se ampliando de maneira bem agressiva a partir de 2019, né? A partir do momento em que os efeitos dessa peste suína africana... Desculpa, pessoal, foi agosto de 2018, tá? Falei bobagem. Não é 2017, não, 2018. A partir de 2018, a gente sentiu os efeitos, de fato, em 2019, tá bom? Então, ficou bem claro aí que a China veio para abocanhar uma enorme parte, muito contundente, da nossa produção, que vai para o mercado externo, tá? Então, esse é o nosso contexto histórico hoje, em relação às exportações e em relação ao nosso maior mercado, que é a China, né? Olha só, o preço médio da carne bovina exportada, ele também tem evoluído de maneira interessante, né? Se vocês olharem no longo prazo, ele tem diminuído, né? Mas é interessante que ele tem diminuído porque a gente tem ampliado para mercados mais variados. A gente tem conseguido ganhar espaço em mercados que pagam menos, mas diluir um pouquinho mais essa concentração. Entretanto, a partir de 2019 também, a gente começou, obviamente, a aumentar a nossa dependência de China, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, em julho de 2020, a gente exportou muito para aquele país, né? Foram 169,25 mil toneladas, foi um crescimento de 11% em relação a junho, né? Que também foi um mês forte, 25% maior do que agosto de 2019, né? A receita obtida aí com carne bovina in natura chegou a quase 700 milhões de dólares, e o preço da tonelada exportada também vinha crescendo, e a partir mais ou menos de março, abril, começou a cair, né? Foi mais ou menos naquela época em que a gente ouviu falar que a China estava começando a renegociar os embarques, né? Estava começando a fazer renegociação de mercadoria, mesmo as mercadorias que já tinham sido negociadas e embarcadas. Os frigoríficos aqui no Brasil ficaram até um pouco meio perdidos, porque é difícil negociar com quem volta atrás do negócio depois de fechado, né? Eles têm um outro estilo de negociar, um outro estilo de fazer negócio, né? Então, quando a gente observa aí no último mês, né, mais recentemente, a gente viu a maior queda registrada desde fevereiro, né? Foi 5% de queda no preço médio da carne bovina exportada, tá? Aqui estou falando valor em tonelada. No último valor do pico que a gente observa aí em 5 mil dólares a tonelada, caiu para 4.081 dólares a tonelada, né? Então, a gente já sabe, já expliquei, principal causador dessa queda tem sido a China, que reduziu bem esse preço pago pela carne, tá certo? E aí a gente atingiu o menor valor desde junho de 2017. Mas a partir da queda desse último mês, se vocês observarem uma média, a tonelada exportada de carne bovina pelo Brasil, ela está mais ou menos aí uns 15% mais valorizada do que a gente observou em 2019. Então, na média, a gente está bem localizado, assim. Nós não estamos tendo grandes problemas em fazer novas médias. É normal, depois que a gente atinge um pico de maneira muito intensa, como aconteceu a partir do ano passado, que o mercado absorva esse pico, né? Respire um pouco e depois se estabilize em valores mais baixos, tá certo? E aí, quando a gente olha o dólar, né, seguindo o seu caminho aí bem fortalecido acima de R$5, né, 5,34 na média do último mês, fica interessante a gente observar também a remuneração dos frigoríficos exportadores, quando eles pegam essa mercadoria, exportam, fazem o câmbio, trazem o dinheiro de volta, né, para comprar boi em reais. Então, assim, ficou uma operação muito interessante para quem está exportando, tá? Então, tanto é que se criou aqui no Brasil o que a gente chama de ágio boi China, né? O pessoal paga um diferencial pelo boi, que é mais jovem, né, que tem até 30 meses, que atende os padrões de exportação para a China, e a gente criou um ágio em cima desse animal. Uma vez escutei um produtor falar, não é o boi China que tem ágio, é o boi comum que tem deságio. Eu falei, olha, isso é uma questão de nomenclatura, né? Vamos lá, mas tem uma diferenciação. Como a gente tem menos animais de 30 meses participando dos abates em relação às outras
eras, as outras idades, a gente pode dizer que sim, o diferente aí, a minoria aí, é o boi China, tá? É uma questão de opinião, né, de maneira de colocar as coisas. Bom, falando aí em moeda, né, falando a respeito do dólar, o que a gente tem, fica muito claro aí, que a desvalorização do real frente ao dólar deu mais competitividade aos produtos brasileiros, né? Então, além de tudo, além de a gente ter essa grande necessidade da China de comprar proteínas animais, por quê? Não terminei de contar a história da PSA, né? Então, a peste suína africana pegou o rebanho comercial chinês, dizimou pela metade, né? Então, a China hoje está aí com mais ou menos 20% a 23% do rebanho suíno mundial, não parou, né? Recentemente, a China viveu algumas enchentes, as enchentes fizeram com que a transmissão do vírus da PSA se acelerasse, fosse acelerada. Então, o que a gente tem aí é um cenário de continuação da crise aí, do problema da contaminação e a ampliação da mortalidade do rebanho. Então, eles não conseguiram contornar essa deficiência, esse buraco que eles têm hoje no estoque de proteínas animais, principalmente considerando carne suína. Mas quando falta carne suína, não tem proteína, eu procuro outras, né? Então, para suprir aí um buraco que eu tenho na mesa de carne suína, eu vou procurar o frango, eu vou procurar pescado, eu vou procurar carne bovina, né? A gente tem uma classe média na China ascendente, que está buscando, que quer buscar carne bovina, e aí o que a gente tem aqui, quase por osmose, né? As outras proteínas são influenciadas positivamente também, e isso impulsionou muito as exportações de carne bovina. A gente sabe que, produtivamente, é muito mais difícil a gente conseguir estabelecer, né, um rebanho bovino do que um rebanho avícola, ou um rebanho bovino em relação ao rebanho suinícola, apesar de que o deles agora está com uma dificuldade muito grande, eles vão ter que se profissionalizar, eles têm uma dificuldade muito grande de recomposição do rebanho por conta da PSA, que continua cometendo o rebanho. Mas é muito mais fácil a gente recompor um rebanho avícola, né, muito mais vertical, do que a gente conseguir recompor ou compor, né, um rebanho bovino, né, de corte. A gente precisa ter aptidão para o rebanho bovino de corte, né, que é uma coisa que os caras não têm lá. Então, a primeira medida dos chineses foi sair globalmente aprovando plantas para o abate de bovinos, né, que pudessem exportar carne para lá. Então, foi um movimento que a gente viu, eles eles ampliaram muito o número de plantas habilitadas a exportar para lá, e o que nós observamos foi, inclusive, plantas do Panamá, uma planta do Panamá aprovada para exportar carne bovina para a China, ou seja, o que é o Panamá? Né? Em termos produtivos, não é lá grandes coisas. Então, o que a gente observa aí é uma corrida mesmo para pulverizar o máximo possível o número de plantas globalmente aprovadas a exportar carne bovina para lá, para conter a inflação de alimentos. Né? A inflação de alimentos na China chegou a 15% ao mês, que é um absurdo, né? Então, esse é um primeiro ponto que fortalece as nossas exportações. Né? Segundo ponto é que a nossa arroba, né, o preço da nossa arroba em dólares, ele é competitivo. Né? A nossa arroba, ela compete bem com o resto do mundo. E, em terceiro lugar, a desvalorização do real frente ao dólar também ajudou mais, né? Deu mais competitividade aos produtos brasileiros. Então, assim, essa divisa norte-americana em R$ 5,35 por dólar, né? Mostra que a gente perdeu praticamente um quarto do valor da nossa moeda desde janeiro de 2019. Então, ainda que algumas outras moedas tenham passado por esse processo de desvalorização também, né, o caso brasileiro foi bem excepcional dentre as grandes economias mundiais. Né? Tem alguns países que se saíram melhor, né, nessa agitação cambial aí, como, por exemplo, Israel, Filipinas, né, que viram suas moedas se valorizarem, e com isso conseguem pagar $1 e pagar mais em dólar ao Brasil, né, acaba acometendo positivamente aí o preço médio pago quando a gente exporta para esses países, tá? Ao mesmo tempo em que os frigoríficos, como eu falei, acabam recebendo mais na hora de fazer o câmbio. Sim, a dívida dos frigoríficos sobe, a parte da dívida deles em dólar, mas estou falando de receita, né? Então, não à toa, né? Eles aumentaram aí suas compras em mais de 22% e 7%, respectivamente, quando a gente fala de Israel e Filipinas, por exemplo. Tá certo? Então, quando vocês olham aí essa tabela, né, a gente colocou principalmente a tabela da direita, eu acho que é a mais legal aí. Da esquerda, a exportação de carne bovina, a gente colocou um ranking, né? Quem que está levando mais carne bovina.
participação na exportação e variação total importado. Mas a tabela da direita é muito interessante, porque mostra aí as moedas que tiveram melhor desempenho em relação a janeiro do ano passado, tá certo? Frente ao real. Então, vocês podem ver, um dos países que mais ampliou, além da China, que mais ampliou sua importação, foi o Egito, né? Olha que interessante, a libra egípcia, né, variando, se valorizando 53% frente ao real do ano passado para cá, né? Inclusive se valorizando muito bem frente ao dólar também, e isso influenciando, ajudando aí a melhorar o poder de compra dos egípcios, e eles foram um dos caras que mais cresceram aí em importações. Inclusive, acabaram de aprovar 70 e poucas plantas aqui no Brasil, novas plantas para exportar para lá, né? Então, a gente tem aí esses países melhorando seu poder de compra, né? Israel, Filipinas, Emirados Árabes, né? Arábia Saudita e por aí vai, tá certo? Então, isso aí faz muita diferença. O Chile, que acabou se recolhendo um pouco das compras, ó, é um que acabou não se desempenhando tão bem assim como poderia ter se desempenhado, principalmente no primeiro semestre, tá bom? E aí, quando a gente olha para as exportações in natura, né, e a gente olha o share desses importadores de carne, ou seja, quem foram os caras que mais levaram carne, nossa, fica muito chamativa a situação, né? Porque a China está levando 52% de todas as nossas exportações. É uma concentração que a gente nunca tinha visto antes, uma concentração tão grande de exportações em cima de um cliente só, tá? Então, claro, a gente fica preocupado também, mas chega um grande cliente, eu não posso renegar esse cliente, né? Chega um grande cliente, eu sei que eu vou ter um período de bonança, e o dia que esse cara precisar ir embora, eu sei que vai ficar um buraco aí no lugar, eu preciso me mexer aqui para tentar arrumar outros clientes pequenos que possam compensar uma parte desse grande cliente, né? A China é muito robusta, então fica difícil a gente conseguir achar um outro cliente para pôr no lugar. O que a gente vai ter que fazer é continuar desenvolvendo mercados. O governo tem feito um bom trabalho, a ministra Tereza Cristina tem feito um bom trabalho nesse sentido, né? Mas é interessante, a China continental ela aumentou aí 13% seu volume importado em julho, foi um bom desempenho aí, chegou ao recorde de 51% dos embarques brasileiros de proteína bovina, desculpa, 52%. A gente nunca tinha exportado uma participação tão grande para um cara só, para um cliente só. Nós chegamos a ter um outro grande cliente, que foi a Rússia. O recorde de share que a gente mandou para eles foi de 32%, para vocês terem ideia. Ou seja, nossa dependência hoje é muito maior, né? Então, essa dependência ela é positiva, porque a gente fatura, a gente tem um cara grande para mandar tudo de uma vez, mas, em contrapartida, né, se a gente tiver qualquer pequeno problema com esse cliente, vem volatilidade em cima dos preços por aí, né? Então, fica claro que isso aumenta o risco, né, dentro da pecuária. Mas está vindo bem e está vindo num momento muito interessante também e tudo mais. Aí, como eu falei, né, nós temos Hong Kong atrás, que a gente acabou continuando a mandar a carne para eles diretamente, também Hong Kong também é um grande importador, agora acabamos diminuindo a força da utilização daquele canal cinza que eu comentei antes, né? Egito em terceiro lugar, com 11% também, veja aí que interessante, né? Um aumento de 20% nos embarques mensalmente, então Egito chegou a se equiparar aí com os níveis de Hong Kong. Antes da gente habilitar para a China continental, Hong Kong era um dos maiores mercados, né? Era o nosso maior mercado, foi o nosso maior mercado, ou seja, o Egito se equiparou a Hong Kong aí, né? Comprou mais de quase 19 mil toneladas em julho, é o maior volume desde agosto de 2019, né? E ajudou muito essa habilitação de mais plantas frigoríficas aí, recente, tá? Depois de muito tempo, quem voltou a recorrer à proteína bovina brasileira foram os norte-americanos, voltaram a comprar também. Eles estão aí em quarto lugar, né? 1, 2, 3, 4, 5, desculpa. Quem está em quarto lugar é o Chile. Chile também se recuperando, porque eles tinham tido muitos protestos lá, isso prejudicou também o consumo de carne bovina. Depois tiveram o problema do Covid, eles estão em quarentena lá mesmo, né? Ninguém pode sair na rua, então isso também prejudica, mas estão voltando gradativamente, tá? E os Estados Unidos na sequência, né? Que estão voltando também a consumir depois de terem parado, né? Então é muito interessante a gente mandar para os Estados Unidos, porque eles são bons pagadores também, certo? Aí, ó, a gente pensando aqui, né, quando a gente compara o que representa o mercado externo em relação ao mercado interno, né,
Então, a gente tem aí que a participação chinesa no total exportado chega a 48% em 2020. Isso aqui era julho, tá? 52% era julho. Agora eu estou falando de 2020, chegou a 48%, ou seja, é uma participação consistente, sustentada, né? A gente teve essa alta do dólar aí, diferença entre o preço da China e o atacado brasileiro diminuiu 18%. O que eu quero dizer com isso? Eu estou comparando o valor da tonelada da carne em dólares, transforma em reais, vejo quanto que vale essa tonelada, mando para a China, né? Vale lá R$24 por quilo, mais ou menos, se você olhar esse gráfico da esquerda de baixo, é inferior, né? Esse aqui. Então, vale mais ou menos R$24,5, R$24,50. E por quanto que eu estou vendendo, em média, o boi casado aqui nível Brasil? Mais ou menos R$13,5, tá? Então, nós temos uma diferença aí de 81% entre um e outro, certo? Ou seja, eu estou vendendo a carne para a China 81% mais cara do que eu vendo no mercado interno. É claro que isso aqui não é lucro, né? Eu não coloquei aqui no meio, por exemplo, frete marítimo, nada disso, não fiz os descontos adequados, né? Até porque cada indústria tem o seu. Mas isso aqui é a média de 2020, tá? Por isso que esse apetite dos frigoríficos em exportar para a China também. Agora, quando a gente observa aí em julho, o que aconteceu é que essa relação ficou em 62% de diferença, tá? Ou seja, a diferença média 2020 está em 81, mas já encolheu para 62. Já passou de 100, tá? Em alguns meses, mas agora baixou para 62, né? Menor valor, menor spread, a gente chama nessa diferença entre dois preços, desde março de 2018, entendeu? Então, essas renegociações que os chineses foram fazendo, elas surtiram efeito, né? E aí levaram esse preço para um dos menores patamares da história. Essa aqui é a evolução da China, do share, participação chinesa aí no total exportado pelo Brasil. Vocês podem ver aí que a partir de 2015 a gente começou a mandar carne para eles, né? 9%, 15%, até a gente chegar aos atuais 48%, tá bom? Bom, com esse apetite chinês, né, e como ele não se restringe ao Brasil, os chineses estão indo buscar aí nos países vizinhos, né, Argentina, Paraguai e Uruguai estão exportando muito para a China também, tá? O que aconteceu é que os países do Mercosul, excepcionalmente, começaram a importar do Brasil. Olha que interessante, por quê? Eles estão importando boi comum, porque eles têm um rebanho aí relativamente mais jovem. Eles têm um desconto, o Brasil pode mandar boi para a China com até 30 meses, eles podem mandar boi com até 36 meses, se eu não me engano, né? 36 ou 34? Desculpa, agora me falhou a memória. Mas eles têm um pequeno espaço de era aí para mandar boi lá para fora. Então, eles têm, além de um rebanho mais jovem, esse espaçozinho aí que faz com que a China vá buscar lá muita carne também. O que aconteceu? Eles estão muito interessados em mandar essa carne para fora, está pagando bem, né? E aí eles começaram a importar boi comum do Brasil a partir desse momento, né? O boi comum para consumo regional, para consumo local, e o boi China para mandar para a China, boi padrão China, né? Então ficou muito interessante esse movimento e fez bombar aí a nossa receita com exportações de carne bovina para Argentina, Paraguai e Uruguai nesse mesmo período, né? Nos primeiros semestres aí. Então vocês vão observar que a gente teve uma reação aí bem interessante nos últimos anos, a partir do momento que a China começou a demandar carne bovina internacionalmente. Então, nossos irmãos aí, nossos vizinhos, começaram a se tornar bons clientes também. Pela primeira vez, a gente começou a fazer bons negócios com esses países, tá bom? Deixa eu passar aqui, ó. E aí a gente começa a cair um pouquinho no mercado interno, tá? Tentar ser objetiva. Então, a gente tem uma projeção da produção de carne bovina brasileira de janeiro a julho, apontando para uma redução de 7,8% na oferta interna de proteína bovina, tá? Quando a gente pega abate e observa e transforma ele em produção de carne, né? A gente vê que até agora teve uma queda de 7,8%. No começo do ano chegou a 9, né? 9 e pouco, tá? Mas quando a gente transforma isso em produção, né? A gente vê que a gente conseguiu abater animais mais pesados, muito provavelmente resultado dos animais confinados, e a produção ela deu uma leve recuperadinha nisso, tá bom? As exportações estão indo, sim, muito bem, tá?
quando a gente olha essa tabelinha aí, então a gente compara aí de janeiro a julho de 2019 com janeiro a julho de 2020, as exportações cresceram 10%, é um crescimento, assim, muito interessante, né? Veio num momento muito bom. E aí o pessoal fala, Ligia, então as exportações estão segurando o mercado, estão segurando os preços, porque o preço do boi até agora não caiu, né? Com pandemia e tudo, não caiu ainda, né? Então, olha só, quando a gente olha a China crescendo 158% e outros países aí caindo 19%. Então, sim, uma parte de responsabilidade por essa resiliência dos preços do boi está impressa aí nesse grande crescimento, né, de quase 160% de China. Mas quando a gente olha a linha final, né, por mais que eu tenha crescido 160% dos embarques para a China, quando eu olho o que sobra aqui no mercado interno, meu mercado interno, ele regrediu, ele caiu 13%, né? Então, assim, uma boa parte também de responsabilidade pelos preços do boi terem se mantido resilientes, quando a gente olha essa tabela de equilíbrio, né, entre oferta e demanda, está na queda da produção, na queda dos abates, né? E a queda dos abates a gente vai começar a explicar a partir de agora, tá? Esse gráfico também ele é muito interessante. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma pontinha vermelhinha bem pequenininha aí, um ponteirinho meu. Esse gráfico ele é interessante porque ele mostra desde 97 quanto que a gente tem exportado proporcionalmente ao tanto que a gente produz, né? Então nós tivemos um recorde anterior de share exportado aqui, ó, entre 2006 e 2007 de 25%. 25% de tudo que a gente produziu estava sendo exportado aqui. Mas nesse momento, a gente vivia o pior momento da pecuária historicamente, né? Os piores preços reais da pecuária foram registrados, né, desde 1954, que é a série histórica de preços mais antiga que eu tenho. Desde 1954, o pior momento da pecuária em termos de rentabilidade e margem estava aqui. Preços reais no chão, né? Literalmente no chão. Não, literalmente não, desculpa. Estava no chão. Então, o que a gente tinha nessa época era uma liquidação de rebanho, baixo interesse em permanecer na atividade, né? O pessoal entregava os animais aí para os frigoríficos para se livrar e trocar de atividade, né? Para migrar. E aí a gente tinha uma alta oferta de carne no mercado, baixos preços, e com isso a gente exportou muito nesse período. O que a gente tem hoje, né, é o retorno a esses níveis, na verdade até acima. Hoje a gente tem 27% das nossas exportações, da nossa produção sendo exportada, né? Mas a gente tem um contexto de mercado totalmente diferente. Nós não temos preços no chão. É claro que a rentabilidade ela está preocupante, especialmente por conta do comportamento dos custos de produção, né? Milho base Campinas, São Paulo, R$60 por saca, uma coisa que ninguém imaginava. Vou falar um pouco de reposição depois, vocês vão ver que está extremamente caro, né? Preço do terneiro atingindo recordes aí, mas eu não posso te falar que está nos piores momentos da pecuária, definitivamente não, né? Mas quando a gente olha aqui, em modo geral, com essa queda de 13% do mercado interno e alta de 10% do mercado externo, a gente sabe que o que ajudou a equilibrar é essa queda da produção aqui, ajudou a manter. Mas por que a produção caiu, né? Nós vamos falar disso agora. Primeiro, né, vou falar um pouquinho agora, vamos trazer a nossa discussão para o mercado interno, tá? Então, eu trouxe a evolução aqui da taxa de desemprego no Brasil, né, que estava vindo aí, estava evoluindo de maneira interessante desde seu pico em 2017, a gente estava começando a atingir as mínimas aí. Veio o Covid para aumentar essa taxa de maneira bem contundente, né? A gente sabe que o comportamento da taxa de desemprego no Brasil ele é sazonal, porque todo começo de ano, por conta de dissídio, né, a gente tem uma leva de gente que vai ser desempregada. Então, vocês podem ver esse comportamento sazonal, ele está demonstrado no gráfico, né? Ele está aqui, ó, todo começo de ano a gente tem, né, um aumento expressivo aqui do nível de desemprego, exatamente por isso. E aqui a gente tem uma fuga dessa sazonalidade, exatamente por conta do efeito do Covid. Apesar dos efeitos do Covid, né, já se fala em 700 mil empresas fechando as portas, né? 75% delas pequenas e médias. Então, isso desemprega muita gente, né? Mas a gente ainda tem, dentro da primeira leva de demissões do começo da pandemia, essas pessoas recebendo seguro-desemprego, tá? Tá no final, mas ainda estão recebendo, e o tal do auxílio emergencial, que foi prorrogado,
tá? Então, isso aqui traz um pequeno colchão, um leve colchão, principalmente nas regiões mais pobres, de consumo, né? Ou seja, aquela queda lá que eu falei antes de 13%, aqui ela poderia ter sido pior, né? Do mercado interno, tá? Quando a gente olha o volume de abates, a gente vem também vivenciando aí, observando uma retração, né? Desde 2006, 2007, como eu falei, pior momento da pecuária na história, né? Dos preços que a gente já viu. Então, não à toa o nível de abates, isso aqui é nível de abates, tá? Número de animais abatidos no Brasil. Esse nível de abates. Ah, e outra coisa, se vocês forem comparar esses números aqui com o IBGE, não vai bater, porque esses números aqui são do IBGE adaptados quando a gente soma aqui abate informal e alto consumo nas propriedades rurais, tá bom? Então, quando a gente observa aí 2006 e 2007 são recordes, né? A gente tem 2 anos recordes para abate, porque estava todo mundo liquidando o rebanho, tá? 2012, 2013 também, os preços estavam, o custo de produção estava atrapalhando muito a margem da atividade, né? A gente abate bastante nesse período também, uma recomposição dos abates e outra, né? A crise econômica também prejudicou muito o consumo per capita de carne bovina, desestimulou muito o consumo, quando a gente não quer consumir, a gente não abate, né? Então pode ver que 2014 aí que foi o ápice, quando começou a ruir tudo, né? A gente teve uma grande queda aqui até 2005 para 2015, desculpa, para 36, 37 milhões de cabeças abatidas, né? E a partir daí uma recuperação até 2019, até que veio o Covid e deu uma martelada para baixo de novo nessa produção, tá bom? Mas tem 2 coisas interessantes aqui, né? Quando a gente olha evolução do share de vacas e novilhas abatidas versus o total. Então, aqui eu vou começar a explicar de onde que surgiu, de onde que saiu essa queda de produção, né? Ou seja, a gente abateu menos, onde que foi parar esse boi? Se a gente tivesse boi precisando ser abatido, mas que não pudesse ser abatido porque a demanda está muito deprimida, certamente a gente teria visto uma queda de preços, né? Então, demanda em queda e aumento de oferta, né? O que a gente tem, na verdade, é uma queda de preços, né? Um equilíbrio de preços mais embaixo, valores mais baixos. Acontece que, em primeiro lugar, quando a gente olha aqui, desculpa, faltou a legenda desse gráfico, isso aqui é abate de novilha, tá? Essa linha mais clara aqui, ó, a linha de baixo, tá? Abate de novilha, desde 2003, 2004, que a gente vem aumentando, e a partir de 2013, 2014, a gente elevou a novos patamares aí, que nunca antes tinham sido observados. Então, nós partimos mais ou menos de um abate de novilhas proporcional ao abate total da ordem de 5%, tá? Em 1999, né? Em 2009, a gente tinha um abate de mais ou menos 6% de novilhas proporcionalmente ao total abatido no Brasil. E nós, a partir de 2009, em 10 anos, ó, a gente subiu 1% aí em 10 anos, né? Nos 10 anos seguintes, a gente subiu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5%, desculpa. Vou até contar, pessoal, eu tô esperando o neném. Cabeça de mulher esperando o neném não funciona, tá? Fiquem sabendo aí, quando vocês forem ter, ou se tiverem sua mulher, ou vocês estiverem grávidas, aí vocês vão saber, não funciona direito. Mas, basicamente, o que a gente teve aí foi um aumento de 5%, ou seja, uma coisa mais do que triplicou, né? Quintuplicou, na verdade. E a gente observa que esse ritmo, ele está além do que a gente pode colocar responsabilidade na aplicação de tecnologia da pecuária. A gente sabe que conforme a gente aplica a tecnologia na pecuária, a gente tem um aproveitamento de fêmeas para o abate, né, para a produção de carne um pouco maior. Isso é normal, essa intensificação, inclusive, da utilização de fêmeas, né? Mas isso aqui foi além do que se justifica pelo aporte tecnológico colocado na pecuária, tá bom? Então, quando vocês observarem aqui, a gente deu um grande salto para cima entre 2010 e 2013, aqui, ó, mais ou menos, de vacas sendo abatidas, né? O bezerro não estava tão interessante nesse momento, né? Então, a linha escura são as vacas, né, a proporção de vacas, e a linha clara são as novilhas. A gente viu um grande salto nas novilhas, um grande salto nas vacas, ou seja, nesse momento, nada estava muito interessante, né? No momento seguinte, o que a gente viu foi uma queda abrupta e persistente do share, da participação de vacas no abate total, em resposta ao alto valor do bezerro, né? Torna interessante aí a produção
a retenção de vacas para a produção de terneiro, e, em contrapartida, a utilização de novilhas para o consumo de carne de qualidade. A gente viu aqueles programas de bonificação serem muito divulgados, né? E a gente tem movimentos opostos, completamente opostos, entre o abate de vacas e o abate de novilhas. Então, as novilhas, né, que foram aí resultado dessa retenção de vacas, né, elas foram sendo utilizadas para a produção de carne e não mais para a reprodução. Essas novilhas nunca produziram bezerros, então isso alongou essa fase de retenção de vacas aqui, como vocês podem observar. Tá? A gente permanece retendo vacas e permanece abatendo novilhas. Agora deu um pequeno platô aqui no pico do gráfico, né? Então, como a gente pegou aí os machos começou a bater para carne e as fêmeas começou a bater para carne também, a gente alongou essa fase de retenção de vacas, né? Diminuiu a capacidade de produzir, né? Carne. E eu acho que, na nossa opinião, é isso que ajuda a justificar a queda da produção de carne bovina no Brasil, sem que isso tenha influenciado negativamente sobre os preços. Porque a China ajuda muito, em grande parte, a justificar esse comportamento, mas não é o único fator. Porque quando a gente olha o mercado interno, a gente olha o balanço, ainda falta onde colocar carne, quando a gente compara aí com o ano passado. Né? A única coisa que justifica é a redução da produção, e a gente só está produzindo menos porque a gente abateu fêmeas e machos, né, em períodos anteriores, por uma questão de custo-benefício, né, e programas de estímulo. Isso é muito possível notar quando a gente olha, observa aqui esse gráfico, né, esse gráfico aqui ele é o impacto do Covid-19 nas commodities brasileiras desde o lockdown lá em Wuhan. A gente tomou como dia 0, o lockdown em Wuhan, né? Então, o lockdown em Wuhan, o dia 0 desse gráfico, e aqui a variação das commodities a partir de então, realmente está uma salada, mas se vocês olharem aqui, ó, boi gordo, né, boi gordo, acabou reagindo aí 13%, tá? Boi casado, carne, 16%. Boi gordo, 18% de reação. Bezerro, 23%. Então, a reação do bezerro, né, ela sobrepassa a reação do boi gordo. Tá? E o boi magro, 27%. Ou seja, a reposição está subindo mais, né, do que o boi gordo, transformando aí em uma queda real quando a gente considera custo de produção, incluindo a reposição para o preço do boi gordo, tá? Então, isso aí é uma coisa que tem incomodado bastante o terminador, né? Principalmente quem promove confinamento aqui mais para o norte, né? Para o centrão do Brasil, Brasil Central, Brasil Pecuário Central. Isso está prejudicando bastante as margens, sem falar do milho, né? O milho agora que está batendo aqui, o milho físico 8%, o milho futuro 37%. O milho futuro disparou agora, né? E a soja 48%, inclusive em decorrência da valorização bem forte do dólar, né? Dólar que reagiu 29% nesse período, tá? Então a gente teve muita volatilidade, né? Muita oscilação, muita coisa imprevisível acontecendo que a gente não conseguiria imaginar lá atrás. Nós mesmos aqui acreditávamos que o boi gordo ia sofrer, né? Quando começou a pandemia, eu falei, cara, com esse nível de desemprego, se até frango e suíno está caindo, o que vai acontecer com o boi gordo, né? Mas ele ficou resiliente, a gente conseguiu que a produção aí desse uma ajuda, né, em decorrência dessa redução de produção de bezerros, que se reflete em oferta de bois gordos agora. Vocês viram no slide anterior, né, olha aqui, que a retenção de vacas, ela já vem durando um tempo, mas o abate de novilhas também, né, partiram mais ou menos aí da mesma época os movimentos, né, contrários. E a gente observa essa resiliência do boi também quando a gente compara as proteínas no mercado interno, né? Então, se vocês pegarem o gráfico aí da direita superior, que é a diferença de preços entre a carcaça bovina e a carcaça suína, vocês vão ver que a diferença está nos maiores níveis, né? Ou seja, o boi ele está muito distante do suíno. Ele está bem valorizado em relação ao suíno. E como é que pode, quando eu estou vivendo um nível de desemprego equivalente ao de 2017, né? Os picos históricos já registrados para o desemprego no Brasil, né? Só porque eu estou produzindo pouco, até inclusive para justificar por que o preço da carne está caro, né? O do suíno está barato e o preço do boi não continua subindo, né? Continua firme.
Então, basicamente, é isso que a gente consegue, através disso que a gente consegue justificar. E, claro, novamente, China também, né? E o mesmo acontece, algo bem parecido acontece aqui, ó, com o preço do frango, né? Então, a diferença de preço entre a carcaça do boi e o frango resfriado também está nas máximas, tá bom? Ou seja, o boi está caro, né? Está distante do preço do frango, tá? Normalmente a gente tem uma autorregulação desses indicadores, ou seja, se o frango e o suíno estão muito baratos, né, em relação à carne bovina, eu vou consumir um pouco mais de carne bovina, especialmente se eu tenho instaurada uma situação de desemprego elevado, né? Não é o que está acontecendo, por falta de oferta, né? Outra questão importante da falta de oferta, né, além daquela estrutural de ciclo pecuário e de abate de novilhas fundamentado aí e suportado por várias temporadas, outra questão é que hoje, pontualmente, nós estamos vivendo o cenário, né, o clima de mercado de 90 a 120 dias atrás. 90 a 120 dias atrás a gente estava em maio, né, abril. Então, o que a gente tinha naquele período era um dos piores momentos da pandemia, né? Muito pânico, ninguém entendendo muito bem o que ia acontecer. Isso mexeu muito com o ânimo dos invernistas, né? Com quem ia colocar boi no confinamento. E o que a gente tem hoje é uma falta de animais terminados para oferecer, tá? E a China bem contundente, levando bastante carne aí, bem interessada, e isso ajuda a manter o boi firme também, né? Aí, pessoal, eu queria casar um pouquinho o cenário, né? Tudo isso que a gente traçou até agora com o futuro, né? Então, em primeiro lugar, em relação à oferta, a gente acredita que ela vai continuar curta, porque a gente tem um problema estrutural de oferecer bezerros para o mercado, né? O abate de novilhas ele ainda está elevado, apesar de eu estar retendo vacas, né? Então, a gente acha que essa Selic baixa a 2%, com projeção de cair ainda mais para 1,75%, ela vai levar muito investidor a entrar na pecuária e demandar, né, reposição para começar suas operações. Então, isso vai manter o bezerro lá em cima, né, consequentemente o boi gordo também. Tá? Então, essa fase de alta de ciclo pecuário que a gente está vivendo agora, ela deve continuar estendida, ela deve estender o seu prazo aí em relação à média que a gente costuma ver, né? Então, 2021, a gente ainda acredita que vai ser um ano de preços firmes, especialmente em decorrência aí, tanto do ciclo pecuário, quanto dessa questão aí de o pessoal não ter mais onde colocar dinheiro com uma Selic real negativa, né? Juros reais negativos no Brasil. Em primeiro lugar, em termos de oferta, a gente pode observar as coisas dessa forma. Em relação à demanda, a China está com um buraco muito grande no seu estoque de proteínas animais, né? Então vai continuar demandando também. A gente não vê a China arrefecendo sua demanda, pelo menos nos próximos 2 anos. Então a gente tem uma baita oportunidade de aproveitar aquele mercado e vender muito para eles, mesmo com o risco que isso embute. Depois, o que eu vou fazer com esse risco? Eu tenho algumas alternativas, né? A gente pode até falar sobre isso depois um pouquinho. Mas eu preciso aproveitar esse momento, a gente tem uma grande oportunidade aí. E eu colocaria até mais, eu colocaria um prazo de até 5 anos, que eu acho interessante para o nosso agronegócio surfar essa onda de China demandando bastante. Tá? Agora, em termos de demanda interna, é que me preocupa um pouco, porque, como eu falei, o seguro-desemprego daqui a pouco vai ser cortado, né, dessa primeira onda, o auxílio emergencial não vai conseguir ser mantido para sempre, né? A gente tem um rombo, um buraco fiscal, apesar de o governo estar flertando aí com uma posição populista, né? Por conta do auxílio emergencial, a gente tem um quadro fiscal muito complicado, muito complexo, né? Bastante estragado e que precisa de alguma forma começar a ser consertado. Estava começando a ser consertado antes da pandemia, né? E aí a gente perdeu completamente o rumo. Então, a interrupção desses artifícios, né, econômicos, ela com certeza ela vai ser sentida aí na demanda de carne bovina, e isso é o que me assusta um pouco. Mas, como eu falei, a gente tem um ajuste produtivo que acaba mantendo os preços ainda assim bastante sustentados. Tá? E aí, queria falar, como vocês falam bastante de gestão aí, eu queria falar um pouquinho de gestão para a gente finalizar, porque, para mim, trazer cenário sem falar o que fazer com esse cenário não tem muito sentido, né? Como eu falei no começo da apresentação, esse sempre foi meu drama. Né? Então, quando a gente olha aí os produtos renováveis, então commodities renováveis, né, alimentares principalmente,
são não as energéticas, mas as renováveis alimentares, a gente tem uma valorização, olha só, de 94 para 2019 no índice, índice de preço das commodities alimentares, uma variação de 48%. Quando você olha aí o mesmo índice de commodities metálicas, né, então ferro, cobre, eles variaram 106%. E a gente sabe que esses produtos, eles são componentes do custo de produção das commodities alimentares, tá? Quando a gente olha aí o índice de preço das commodities energéticas, energia elétrica, por exemplo, né, 246% subiu esse índice. E quando a gente olha o petróleo, foi 304%. Ou seja, como que a gente continua vivo produzindo commodities alimentares, né? A gente só continua vivo porque a gente produz, a gente tem aumentado, incrementado aí os índices produtivos. A gente tem produzido mais numa mesma área para se manter vivo, né? Porque os componentes do custo de produção que são intangíveis, né? Por exemplo, petróleo, combustível, né? Cobre para fazer uma obra, uma benfeitoria, tudo isso subiu muito mais do que as nossas commodities, né? Então, olha só, a pecuária, ela se tornou uma atividade mais arriscada, definitivamente. Tá? Se a gente pegar a margem líquida sobre a venda de uma arroba de boi gordo em São Paulo, ela caiu 68% aí da década de 90 para cá, certo? Quando a gente olha aí a linha do tempo da relação de troca, né, pecuária no Brasil, a gente vê que a partir da década de 90, a partir da implantação do Plano Real, do controle inflacionário aqui no Brasil, estabilização do avanço produtivo, esse controle inflacionário ele ajudou muito a gente a estabilizar o avanço produtivo sobre as áreas de fronteira do Brasil, né? Foi ali que a gente, de fato, sentou em cima da área produtiva e falou, é aqui que eu vou produzir, não pode mais desmatar, daqui para frente eu não posso ir mais, né? A gente teve durante a década de 70, por exemplo, um estímulo aí ao desmatamento para que se pudesse produzir, né? Financiamento barato para o agricultor ir lá para o centro-oeste, né? Ir para o cerrado produzir. A partir da década de 90 isso já não era mais uma realidade. A partir desse controle inflacionário, ficou bem claro que a relação de troca estava completamente invertida, porque antes, né, a pecuária era uma operação imobiliária. Então, eu recebia esse aporte do governo, eu ia explorar essas áreas. A primeira coisa que eu consigo colocar nessa área é a pecuária. Eu não consigo sair plantando milho, não consigo sair plantando soja, até porque até eu conseguir os recursos secundários aí de segunda mão, eu não consigo deixar a plantação lá porque vai morrer, vai apodrecer. A pecuária era uma operação imobiliária, era muito fácil eu entrar naquela área com boi e ocupar aquela área com boi, né? Então o interesse no bezerro era baixo. Eu tinha interesse nas cabeças que eu precisava para colocar ali naquela área e fazer essa operação imobiliária, né? E isso inverteu a relação de troca, que era muito alta, né? E a partir da década de 90 a gente viu de fato o interesse no bezerro para a gente produzir carne depois no final, né? E aí a gente pegou e levou essa relação de troca ao patamar atual, que é esse aqui, né, de 2,16. Então a relação de troca ela caiu 35% nesse período, certo? Da década de 50 para cá, esse período analisado, né? Então, a gente tem aí uma média recente bem baixa, ou seja, eu compro menos bezerros com a venda de um boi gordo, compro menos terneiros com a venda de um boi gordo, e essa relação ainda tende a se estreitar um pouco mais, piorar um pouco mais, tá? Como consequência disso, a gente tem se tornado mais eficientes na produção, certo? Então, apesar disso aqui ser média Brasil, que é uma média bem baixa, né, a ocupação média da área pecuária no Brasil, ela cresceu, né, da década de 50, de 0,4 cabeças por hectare, né, para agora 2017, 1,08. Então, se você observar só na década de 90 para cá, subiu 25%. Isso é uma resposta, né, ao problema que a gente tem que está em cima dos preços, né, a perda de valor real dessas commodities, da nossa commodity, da arroba do boi gordo, ela foi compensada por uma produção maior numa mesma área, maior diluição de custo fixo e por aí vai, tá certo? E para completar esse cenário, né, para piorar um pouco o cenário, de 2017 para cá, a gente viu a volatilidade dos preços subir muito, né? Então, a volatilidade, o que ela é? Volatilidade é uma medida de risco. Tá? A volatilidade é a intensidade e a frequência com que os preços oscilam. Quanto mais intensos os movimentos, mais frequentes os movimentos, maior o risco impresso naquele mercado, né? Então, o que a gente tem aqui da década de 90 para cá,
a volatilidade do boi aumentou 475%, bem pungente esse movimento, bem chamativo, tá? Para vocês terem uma ideia. E isso aqui, mesmo que seja em alta, isso prejudica muito os preços, né? Desculpa, isso prejudica muito minha gestão. Por quê? Se você olhar, né, a linha marrom, ela representa aí os preços do boi gordo, tá? Se você olhar a linha verde, ela representa os preços do terneiro. Então, se a gente pegar aí os preços do boi gordo, por exemplo, naquela euforia do final do ano passado, em que subiu, explodiu o preço do boi em São Paulo aí, foi parar acima de qualquer patamar que a gente já tivesse imaginado, o pessoal fica empolgado e compra a reposição, né? Acontece que o preço do boi gordo depois, 3 meses depois, não se sustentou, né? Caiu um pouquinho levemente aí, se vocês acompanharem a flechinha, e o preço do bezerro, do terneiro, ficou estável. Então, nessas horas aí de alta volatilidade, a gente acaba fazendo negócio na alta e muitas vezes vendendo boi gordo na baixa, né? E pagando caro lá na reposição lá na frente. Então, na verdade, a dúvida que todo mundo tem agora é exatamente essa. Né? O que eu vou fazer com essa reposição extremamente acelerada, extremamente valorizada, quando eu for vender esse animal? Né? O que vai acontecer com isso? Então, esse é um dos efeitos da volatilidade. Né? Então, além disso, né, além da questão de a gente tem aí alguns motivos, desculpa, para ter aumentado essa volatilidade. O primeiro deles é que a gente aumentou o poder de compra da população. Isso não é ruim, isso é uma coisa muito positiva, extremamente positiva, né? Mas tem uma consequência, traz consigo mais volatilidade, porque a classe média, apesar de ter acessado carne bovina aí de maneira consistente, massiva pela primeira vez, ela é uma classe economicamente muito frágil, né? Então, quando o cara perde o emprego, a primeira coisa que ele faz é trocar os componentes ali da cesta básica. Então, se ele comprava 3 bifes de carne bovina, 2 bifes de carne bovina por semana, agora ele vai comprar 2 ou 1, né? Ele vai substituir. A gente tem um substituto perfeito aí, que é o frango, por exemplo, ou o suíno, né? Então, essa é uma figura consumidora mais frágil, né? Que é muito bem-vinda. Quanto mais a gente puder vender carne bovina para a população, especialmente classe média, que é a maior componente aí da população, no modo geral, por extrato, melhor, né? Mas ela traz consigo uma fragilidade nos momentos de crise econômica. Então, isso por si já imprime mais volatilidade. Segundo lugar, isso aqui é o reflexo, né? Vocês podem ver que o consumo per capita, por exemplo, de carne bovina, ó, ele saiu lá de 2013 de 43, quase 43 quilos, né, per capita, nível Brasil, para ter atingido aí em 2016 mais ou menos 37, e agora a gente está projetando mais ou menos uns 34 em 2020, porque a produção caiu, tá certo? Então vocês veem aí que chega a crise, não tem jeito. O consumo per capita ele vai para baixo mesmo, né? Porque quem está consumindo, uma grande parte de quem está consumindo isso é uma figura frágil, né? De uma figura de consumidor frágil. A gente está falando também de eventos políticos, né? Que trazem bastante turbulência. Então, em 2017, a gente teve a Operação Carne Fraca, Joesley Day, retorno da cobrança do Fundo Rural. 2018, a gente teve greve dos caminhoneiros, eleição. Né? 2019, a gente teve um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, né? A peste suína africana cometendo rebanho suíno na China. E a gente teve em 2020 Covid-19 e crise política. Então não tem mais anos normais, né? A gente não tem mais anos típicos. A gente tem todo ano estourando uma bomba, né? E isso influenciando a volatilidade dos preços assim de maneira muito intensa, né? A gente está vendo os preços mais voláteis do que nunca, e isso representa risco, né? Então, para dar um jeito nisso, só através de gestão. Gente, não tem jeito. Eu preciso diagnóstico econômico, eu preciso conhecer a minha empresa por dentro, né? Eu preciso transformar os dados em decisões ajustadas à minha realidade, né? O meu vizinho tem uma realidade que não é a mesma que a minha. Através do diagnóstico econômico, eu minimizo os erros, né? Eu busco eficiência e eu racionalizo as decisões, né? Eu transformo as decisões, ao invés de elas serem emocionais, em racionais, tá? Isso aqui é o que eu chamo de tríade de ouro, né? Logo depois do diagnóstico econômico, eu falo que eu gosto muito de embutir a análise de mercado, porque ela me ampara a tomar decisões, né? Se você souber trazer para dentro da sua análise de mercado alguém, ou você mesmo, que te traga uma realidade nua e crua do futuro, né? Os riscos todos embutidos, isso te ajuda muito a tomar decisões racionais, né? Afina a escolha aí de uma ferramenta de hedge, de gestão de risco de preços que possa te auxiliar.
também melhora o seu resultado operacional no fim, né? Também leva você à busca por eficiência e também te racionaliza as decisões. E por fim, depois da análise de mercado, você fez diagnóstico econômico, analisa o mercado, você tem uma direção para onde você tem que ir, né? Se você tem uma direção para onde você tem que ir, você tem que ir atrás de fazer a gestão de risco de preços, tá? Gestão de risco de preços, ela não é para todo lugar do Brasil. A gente precisa praticar ela em praças que tenham correlação com os preços de São Paulo, a não ser que seu frigorífico local te ofereça contratos a termo. A gente pode voltar outro dia para falar a respeito dessas ferramentas, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que menos tem correlação com os preços de São Paulo. Então, os preços futuros do boi gordo, eles são balizados pelos preços de São Paulo. Então, se não tem correlação entre os preços das duas praças, não vai ter eficiência esse RED feito em bolsa, né? Mas quando ele é passível de ser realizado, ele estabiliza o caixa da empresa, ele aumenta a previsibilidade dos resultados, tá? Ele ajuda a quantificar os ativos da empresa, ele rende juros mais baixos quando você vai fazer um empréstimo no banco, ou através de uma CPR, enfim, onde quer que você vai buscar recursos, e ele traz um termômetro de risco para você, tá? E aí, né, pessoal, eu queria falar um pouquinho de papel de gestor, só para a gente finalizar. O papel de gestor é o mesmo de um capitão de um navio, né? Ele é responsável pela estratégia de navegação, ele é responsável pelas metas da empresa, ele é responsável pelo estabelecimento de uma cultura, né? Não tem como. Esse é o cara que ele não precisa executar tudo, mas ele precisa conhecer todo o funcionamento, tá? E ele precisa ser aquele cara, e não esse aqui, né? Lembra do Schettino, do Costa Concórdia? Então, eu falo que o capitão, ele tem que ser o gestor, né, no caso, ele tem que ser sempre responsável pelos erros e dedicar sempre o sucesso da operação à equipe, né, que, por sinal, ele escolheu, ele treinou, ele capitaneou, né, ele geriu. Ele não precisa e nem deve ser o executor de tudo, né? Por que eu estou falando isso? Porque você ser o responsável por fazer toda aquela tríade de ouro é muito difícil, né? Você precisa contar com pessoas para te ajudar a executar todo aquele plano, né? A parar todas aquelas arestas. Mas ele não precisa, ele nem deve ser o executor disso tudo, né? Senão ele vai ter problema para escalar o negócio, né? Mas é bom, em algum ponto do início dessa jornada aí, que ele tenha sido um bom executor de alguma parte ali das etapas necessárias para que ele possa treinar bem aqueles que vão compor a sua equipe, né? Meu avô falava, para fazer bem tem que saber fazer, quem ensina tem que saber fazer, né? Então ele tem que entender os detalhes do processo para poder entender o que está sendo feito ali dentro. Então o capitão normalmente é um cara mais experiente, né? Que teve mais tempo para acumular bagagem e conhecimento, um cara mais maduro. Então é importante esse processo de aprendizado na evolução de uma gestão de sucesso, tá? E para finalizar, né, os níveis aí de gestão, os níveis de gestão do negócio da fazenda, né, da empresa rural. Então a gente tem o nível estratégico, que é o nível onde se localiza a alta administração, né, onde a gente tem que ter alto nível de conhecimento por departamento, uma visão muito forte de empresa, orientação externa, foco no longo prazo, as metas têm que ser gerais e os planos têm que ser genéricos, né? Aí você desce para o nível tático, que são os gerentes, então tem que ter visão por departamentos, né? Definição das ações também tem que ser tomadas por departamento, e o foco no médio prazo. E por fim, o nível operacional dos supervisores, que tem visão por tarefas de rotina, definição de objetivos e resultados específicos e foco no curto prazo. Então, você, como gestor, né, ou o seu cliente aí, como gestor, ele não pode estar focado no nível operacional, né? Ele precisa entender como são resolvidos os problemas do nível operacional, mas ele tem que estar focado na alta administração, se ele quiser conduzir o navio, tá bom? E eu estou falando isso porque a gente só faz valer essa, como eu falei, né, vou repetir mais uma vez, a gente só faz valer essa visão de mercado, essa projeção aí de mercado, se a gente souber o que fazer com ela. E a gente só faz alguma coisa com ela se a gente for gestor, tá bom? E aí, por fim, eu queria agradecer, né, coloquei minha equipe aqui, todo mundo que faz parte da composição da nossa equipe, estou à disposição, tá bom? E vamos continuar falando aí, agora eu estou disponível para a gente responder as perguntas. Lígia, me escuta? Opa! Eu queria, antes de iniciar as perguntas, já temos algumas aqui, te agradecer aí por essa aula aí que tu deste para nós, né?
E que bom que não é um evento apenas de extensão para produtores, que tem acadêmicos nos assistindo aqui. E eu sei que tu é veterinária e economista, né? Então, a importância dessa formação multidisciplinar te faz transitar em diferentes áreas, né? Então, primeiro, eu queria te parabenizar, tá? Pela profissional que tu és, tá? E que ficaste muito clara, assim, nessa tua apresentação para nós, tá? Eu vou começar, então, com uma pergunta de um amigo que nós temos em comum, Roberto Gresselé, também nosso colega, tá? Um profissional que tem trabalhado bastante ligado ao mercado e ao marketing da carne. Tá? Ele está em Porto Alegre, residência dele, e o Roberto está muito preocupado com a China dependência. Tá? Então, ele, num exercício futuro, né, que ele quer que tu faça aí, né, de esforço em aumentar a diversificação de países compradores da nossa carne. Onde que tu acreditas, né, países, regiões que o Brasil deveria focar para ampliar a comercialização da carne em volume, diminuindo essa China dependência? É difícil isso aí, né? Porque a China é um monstro, né? É um titã, um gigante. Então, é um desafio muito grande a gente tentar neutralizar aí o risco China, né? Mas dá sempre para minimizar. Então, esse é o primeiro. Aliás, queria mandar um abraço para o Roberto aí, que eu vi ele faz, muitos anos na Fake Court, não foi, Roberto? Depois você me corrige se eu estiver errado. E queria te mandar um abraço. Obrigado pela pergunta. Mas eu acho que a gente tem que começar, principalmente agora, pegar essa rabeira aí na derrubada aí da exigência de vacinação, né, da declaração aí de áreas novas livres de febre aftosa, e tentar nadar novas águas, né, navegar novas águas, no que diz respeito a Japão, Coreia, tá? Ampliar um pouco mais nossos embarques para os Estados Unidos, começar a ir atrás dos mercados de um pouquinho mais de valor agregado. Esse é um ponto que eu acho que a gente ainda não conseguiu completar essa missão, né? O Uruguai, por exemplo, começou a embarcar para o Japão. E o Uruguai é livre de febre aftosa com vacinação. Ou seja, nós não precisaríamos, então, comparativamente aí, sermos livres sem vacinação para poder exportar para lá. Então, eu acho que esse é um mercado que a gente deveria trabalhar bem. Os países do Oriente Médio, eles têm sido assim, muito importantes nesse escoamento também. Então, a gente precisa continuar desenvolvendo nossa carne por lá, né? Europa, a gente precisa voltar a ampliar, acredito eu, que seja uma coisa importante, né? Não é um mercado novo, mas eu acho que é um mercado que dá para a gente voltar a ampliar mais um pouco. E alguns países do Sudeste Asiático ali, que eu acho que também tem espaço. Agora, basicamente, a gente já está vendendo bem, a gente tem muitos parceiros comerciais, a gente abriu bem nossa carne já. Eu acho que o que sobra e a nova grande fronteira que a gente tem para enfrentar são os países de valor agregado, né? Então, talvez um pouco de Canadá, eles produzem bem carne lá também, mas importa um pouco. Acho que Japão e Coreia e ampliar Estados Unidos, acho que seriam países interessantes. Tem esse movimento interessante também de a gente estar mandando para o próprio Mercosul, né? Na verdade, não está dentro do acordo do Mercosul, nós estamos mandando para o Mercosul por uma questão de negócio mesmo. Mas Uruguai, Paraguai e Argentina estão comprando bem da gente, e talvez, se a gente conseguir ampliar esses mercados menores, fosse uma coisa bem interessante. Mas, como eu te falei, é um desafio. Substituir o gigante é um desafio gigante também. Com certeza, com certeza. Lígia, nós temos uma outra pergunta que vem de Cuiabá, do Danilo, né? Então, um abraço primeiramente ao Danilo por estar aí nos prestigiando. E ele pergunta qual a sua opinião em relação à nova exigência da China, que é o risco zero de Covid nas compras de carne aqui no Brasil. Isso pode afetar o mercado da carne bovina. Até aconteceu uma situação com frangos, né, essa semana, então deixar para ti também fazer o comentário. Olha, Danilo, é o seguinte, a China, os caras são exímios negociantes, né? Ninguém conseguiu comprovar, isolar o vírus ainda na carne, né? Então fica se disse aí que tem vírus, que não tem, que foi identificado.
e ninguém botou lá o vírus isolado mesmo, né? Então, eu acho que isso aí é tentativa de negociação. Meu chute, posso estar redondamente enganada, mas o meu chute é esse. Agora, com o grande buraco que eles têm, né, de estoque de proteínas animais lá para abastecer a população, e com uma inflação de 13%, 15% ao mês dentro dos compostos alimentares aí, eu acho que não tem muito espaço, por exemplo, para eles bloquearem o Brasil, entendeu? Então, modo geral, eu tenho uma visão bem otimista disso, né? Os caras vão exigir, eles podem exigir o que eles quiserem. Óbvio que a gente não vai conseguir entregar, porque nós estamos contaminados pelo vírus, né? A gente que é veterinário sabe a transmissão do vírus nos ambientes frigoríficos, né? Ela acontece de maneira fabulosa. É muito difícil a gente conter um surto viral, né? De humano para humano dentro do ambiente da câmara frigorífica, que é frio, né? Tem gente aglomerada, entendeu? Todo mundo trancado lá dentro o tempo inteiro. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de falar isso, porque as pessoas entendem que lá dentro tem transmissão de doença. Elas não sabem que o ambiente é rigorosamente controlado, né? Tem N normas lá para evitar qualquer contaminação, mas nós estamos falando do surto viral, como se fosse uma gripe de humano para humano, né? Então, assim, nós estamos com o vírus circulando aqui, vai ser muito difícil, né? Agora, eu acho difícil também eles bloquearem o Brasil todo, e aí fica o risco regional, né? Se eu sou fornecedor de boi para um determinado frigorífico, e esse frigorífico é suspenso, porque foi identificado o vírus ali naquela carga, daquela unidade, daquele CIF, aí nós vamos ter um problema regional. E fica ruim para quem vende boi para aquela planta, entendeu? Eu não vejo risco generalizado para o Brasil, mas eu vejo o risco, sim, regionalizado para quem é fornecedor da planta que vai ser a sorteada. E não vejo como a gente evitar esse risco, né? A não ser que você tenha possibilidade de fornecer para outros lugares, aí, outras indústrias, né, na sua região. Tem gente que não tem. Sim, sim. Lígia, eu tenho uma pergunta particular minha, temos outras perguntas no chat, mas eu gostaria de te fazer. Em relação ao ciclo da pecuária, tá? A gente está terminando o estudo aqui de uma dissertação de mestrado de uma aluna que também estudou uma base de dados maior do preço do boi, do preço para nós terneiros, para ti bezerro. E nós notamos que esse ciclo está diminuindo de 8, 9 anos para 5, 6 anos. 6 anos. Tu concorda com isso? Porque tu falaste numa base de dados aí lá de 1954 e aí me surgiu essa pergunta. Eu concordo, Ricardo. Eu acho que vocês estão no caminho certo e a gente também. Porque, de fato, é isso que a gente observa, né? Que o ciclo da pecuária, conforme a gente reduz o tempo dos animais nas fazendas pela aplicação de tecnologia, né? Não consigo mais manter aquele animal 4 anos na fazenda, eu não consigo mais pagar essa conta. Então, a gente está aplicando tecnologia e entregando os animais mais jovens, e isso influencia, consequentemente, na duração do ciclo pecuário, né? E ele vai mudando. E dos últimos 10 anos para cá, acelerou muito essa mudança. Ficou muito clara essa mudança, né? Só que, assim, tem eventos macroeconômicos que eles influenciam positivamente ou negativamente também nas fases do ciclo. Então, vou te dar um exemplo. A nova matriz econômica, que foi aplicada aí pelo governo Dilma II, a partir de 2009, não, do governo Dilma I ainda, desculpa, a partir de 2009, com o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, a gente sabe que injetou muito dinheiro na economia, né? Foi mais ou menos em 2012, 2013, isso que não é uma crítica, tá? É uma análise política, porque eu, nossa, cara, não aguento mais esse fla-flu político, pelo amor de Deus. É uma análise, tá? O que aconteceu? A gente teve uma explosão de consumo entre 2012 e 2013, inclusive foi quando surgiu no Brasil um movimento muito interessante, né, de cerveja artesanal, açougue gourmet, né, carne gourmet, todo mundo aprendeu que raquete era shoulder, né, umas coisas, corte de dianteiro virou coisa chique. Então a gente viu uma explosão de consumo de carne bovina muito interessante naquele período, mas que foi amparada por uma distribuição de capital barato aí para as indústrias, para as empresas, algumas empresas, né? Essas empresas promoveram crescimento aí através de contratações e tal, e aí você aquece a economia momentaneamente.
Nesse período, a gente viu uma fase de alta mais longa do ciclo, alongada pelo contexto macroeconômico, que estava consumindo muita carne. Então, tinha uma hora ali que o mercado era para ter dado uma fraquejada ou não ter se desempenhado tão bem e que ele se manteve resiliente pela ampliação do consumo, né? Então, tem esses eventos pontuais aí que acabam distorcendo um pouquinho, mas eu concordo com você que ele está mais curto, está durando aí de 5, 6 anos, está mais ágil em resposta a esse aporte tecnológico, né? Essas melhoras que a gente tem feito aí na produtividade da pecuária. Tá bom, obrigado. Que bom, Valeu. Se a Vanusa estiver na escuta aí, a linha dela, a pesquisa dela está na linha certa. Legal. A nós também. Estamos alinhados. Eu tenho uma pergunta agora do Ricardo Giuliani, tá? Primeiro te parabenizando pela tua abordagem, né, pela tua palestra, e ele pergunta se tu tem uma perspectiva no valor do boi gordo no Rio Grande do Sul para os próximos 90 dias. Eu vou só complementar a pergunta dele, porque como daqui a pouco tu está na base de São Paulo, no Rio Grande do Sul nós temos uma particularidade que nós estamos entrando agora numa oferta muito grande de gado gordo pela questão das pastagens de inverno estarem terminando seus ciclos antes do plantio das lavouras agrícolas. Então, eu acho que essa é a preocupação do Ricardo e por isso que ele traz essa pergunta. Eu acho que assim, agora no primeiro momento a gente vai ver o mercado um pouquinho menos pressionado para cima, né? Um pouco mais frouxo pela necessidade da troca, né? Eu estava falando isso até com um parceiro aí do Rio Grande do Sul esses dias que trabalha com mercado de carne. Mas depois que a gente tiver feito essa troca, eu acho que a gente vai ver uma firmeza maior, porque num primeiro momento a gente tem essa desova, né? Essa necessidade de liberar aí os campos, né? E num segundo momento a gente sente falta disso. Eu acho que essa liberação dos campos aí, ela deve durar mais uns 60 dias, 70 Sim. dias. Então, daqui uns 90 dias eu vejo o preço do boi um pouco mais firme de novo. E, inclusive, acompanhando, a gente sabe que hoje tem uma correlação interessante entre os preços da carne aqui no Sudeste e os preços da carne no Rio Grande do Sul. Então, como a gente tem uma oferta menor de gado aqui agora no Sudeste também, quando falta carne aqui, a gente acaba se apegando aí um pouco à oferta de carne no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que Sim. acontece isso. E aí o que vai acontecer é que não vai ter gado aí, não vai ter gado aqui, vai dar uma puxada para cima, inclusive porque a gente vai precisar buscar carne aí, né? O maior déficit produtivo de carne hoje está em São Paulo, né? É o estado que mais consome e menos produz. Então tem um déficit produtivo e a gente vai precisar buscar aí. Então eu vejo com bons olhos assim o que pode acontecer com os preços do boi aí daqui 90 dias, mais ou menos. Beleza. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, do Gonçalil, não tem como a gente saber o nome dele. Gostaria de saber se o mercado interno brasileiro pode crescer no futuro para consumir esse excedente de carne quando a China sair. Cara, se os políticos deixar, sim, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que sim, acho que o nosso mercado é grande, a gente está passando uma crise aí. A crise não começou no Covid, a gente tem uma crise econômica gravíssima aí que se instalou principalmente a partir de 2014, né? Vamos colocar assim, foi quando começou a ruir. E isso veio consumindo o nosso consumo per capita, como vocês viram aí na apresentação. Né? Se a gente conseguisse recuperar esse consumo per capita de 40, 39 para 47 quilos de novo, quilos por habitante por ano, cara, isso aí ia ajudar a dar uma enxugada muito boa. Então, a gente precisa de uma recuperação econômica sustentada e amparada aí por boas políticas, né? Infelizmente, a gente voltou para a estaca zero, estava começando a botar a ordem de novo na casa. Se nós nos ajudássemos, né, Lígia? Fizéssemos o dever de casa, a conjuntura internacional está nos ajudando, né? Cara, sem comentários. Olha o que aconteceu aqui no meu estado, não vou nem falar. Sim. Sem comentários. Mas, assim, a gente precisa de uma política fiscal que bote o nosso déficit no lugar. A gente está pagando... Apesar da gente ter, com a Selic mais baixa, diminuído os juros da dívida aí, que isso é interessante, a gente teve que botar o auxílio emergencial para rodar e, cara, furou de novo, né? Antes a gente gastava 700 bi com juro de dívida, agora a gente está gastando 400, mas nós estamos gastando mais 500 com auxílio emergencial, ou seja, ficou uma coisa por outra.
Então, estava tudo colocado nos trilhos aí. A gente precisa novamente fortalecer. Nosso mercado consumidor é muito grande, em termos populacionais mesmo. A gente tem 210 milhões de habitantes, é muita gente, né? Meu marido é chileno, lá tem 17 milhões de pessoas. É um mercado desse tamanhozinho, tá? Nós temos um mercado gigantesco para ajudar a gente. Eu acho que ele, por sinal, o Gonça aí fez um comentário excelente, né, que complementa a pergunta do Roberto. Acho que é melhor do que a minha resposta, cara. Acho que o grande substituto aí para a China seria, de fato, o nosso mercado doméstico. Essa que é a análise correta. Mas para isso a gente vai ter que colocar as contas em ordem de novo. Voltar a trilhar o caminho da redução do desemprego, né? Agora, eu tenho bons olhos também, não sou só negativa. Eu acho que com a Selic baixa do jeito que está, depois que a gente der uma sentada nessa situação, que a poeira baixar um pouco da questão do Covid, né, dessa briga política, eu acho que essa oportunidade de colocar dinheiro para investir em ativos de risco, não seja renda fixa, porque em 2015 a gente tinha juros de 14% ao ano, tá entendendo? Quem que vai botar dinheiro precisa pagar 14% ao ano, mais a inflação que era de 11%, né, 25% ao ano. Você não consegue investir, você não tem investimento no país. Hoje a gente tem uma inflação controlada, por mais que parte desse controle venha da crise econômica, e nós temos uma taxa de juros muito baixa. Então, para você ganhar dinheiro aqui, você vai ter que botar esse dinheiro para rodar, para circular, né, para empregar as pessoas, para investir em alguma ideia. E eu acho que isso traz aí uma possibilidade de bons ventos a partir de 2021, talvez uma boa recuperação. Mas a gente precisa colocar nossa casa em ordem em termos fiscais também, com certeza. Beleza. O Gil é aqui da fronteira. Gil Tosati Fernandes. Na sua opinião, existe alguma maneira de tornar a China nossa... de tornar a China nossa dependente, já que os dois são gigantes, um comprador e o outro produtor? Ô, Gil, grande abraço para você. O Gil tá sempre com a gente aqui. Ô, Gil, eu acho que eles já são hoje, né? Hoje a gente é responsável por 34% das importações deles, né? E a gente é responsável por mais ou menos 9% do consumo deles, tá? Eles são responsáveis mais ou menos por 10% de tudo que a gente produz. Ou seja, é uma relação de codependência já, né? Já é uma relação de codependência bem acirrada. Agora, se eles precisarem, eles vão buscar em outros fornecedores, sim. Acho que ninguém tem o mesmo volume que a gente, mas acho mais fácil eles pulverizarem a busca do que a gente, pelo consumidor, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Cuidado também não significa aceitar tudo, né? Qualquer tipo de imposição. Acho que tem uma questão diplomática aí no meio também que não é minha expertise, não gosto de opinar sobre isso, mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer bons negócios com eles aí enquanto esse apetite durar, e eu acho que esse apetite ainda vai durar bastante tempo. Mas eles também dependem bastante da gente, com certeza. Ótimo. E eu vou fazer até a última pergunta aqui, que eu vou fazer um mix de duas, tá, Lígia? Eu não sabia que tu estava grávida, meus parabéns. Tá? Obrigada. É uma boa hora para ti. Para que mês que é? É para março só, tá no comecinho. Tá no comecinho, mas tem que cuidar. Cara, demais. Que é uma pergunta aí que tem uma similaridade. O Ivo Wagner, que é aqui de Quaraí, um amigo aqui, trabalha bastante em prol do setor primário, produtor rural, ele pergunta, no resto do Brasil, os sistemas mais intensivos de produção têm a possibilidade de proteção do mercado futuro. Uhum. No Rio Grande do Sul, como gerenciar esse risco? E aí vou pegar uma pergunta, de novo, do Roberto Gresselé, tá? O que falta para o Rio Grande do Sul começar a vender boi no mercado futuro? Por onde começar? Cara, então, eu acho que estão bem relacionadas as perguntas. Ivo e Roberto, o problema não é uma deficiência do Rio Grande do Sul, tá? É uma questão de mercado mesmo. Infelizmente, vocês têm, por exemplo, períodos sazonais que diferem um pouco do resto do país, né? Até pela liberação aí das pastagens, pela questão da agricultura estar inserida aí no meio. Então, não é uma culpa, não é uma deficiência do produtor, não é culpa de ninguém. É que nem você querer proteger o preço do Paraguai com a Bolsa de São Paulo. Tem uma descorrelação entre os dois mercados, por estarem aí separados geograficamente mesmo, né?
Então, eu vou dar outro exemplo, né? A Bahia também tem uma pecuária interessante lá e também não tem correlação com os preços de São Paulo. Então, quando não há correlação, você corre o risco de os preços em São Paulo subirem e no Rio Grande do Sul não. E aí as duas operações, sua física e futura, ficam descasadas. Então, infelizmente, a única maneira no Rio Grande do Sul é se o frigorífico te oferecer um contrato a termo, tá? Porque se você for usar a bolsa, as chances desse hedge, dessa proteção não ser eficiente são grandes, tá? Eu escrevi até um livro sobre isso, vou fazer meu jabá aqui também, ó. Quem quiser, é um livro muito legal, tá? Livro não dá dinheiro, tá, gente? A não ser que você seja o Paulo Coelho, né? Ou o Guilherme Benchimol, que escreveu dele, vendeu não sei quantos milhões de cópias. Mas minha proposta mesmo era aproximar os universos, né? É levar educação mesmo. Era uma grande vontade que eu tinha aqui na empresa, tanto que depois do livro a gente ainda lançou um curso sobre como proteger risco de preços, tá? Quem quiser, entra lá no nosso site, está lá à venda. Não é muito caro, não. Chega aí no Rio Grande do Sul direitinho. Mas a ideia era explicar por que em alguns lugares dá certo, por que outros não. Já estou antecipando aqui que no Rio Grande do Sul não dá muito certo, mas dá para fazer o termo com frigorífico se eles oferecerem. Essa é a maneira de se proteger no Rio Grande do Sul, tá? Aí vocês vão ter que falar com o frigorífico parceiro. Por quê? Ele que vai assumir esse risco. Ele vai transferir, você vai transferir esse risco de preços para ele. E aí vai te ajudar. E aí tem várias modalidades de termo que você pode buscar fazer com o frigorífico, que talvez ele concorde em fazer com você, que aí estão descritas no livro e tudo mais. Mas não é uma atribuição, não é uma culpa, né? Não é culpa do produtor, não é culpa dos gaúchos. É uma característica de comportamento de mercado, dada a natureza sazonal aí. E a gente está distante, tem diferenças geográficas aí, vocês estão muito mais próximos da maneira produtiva aí, dos modos produtivos do Uruguai, por exemplo, argentino, do que aqui de São Paulo, do Centro-Oeste, né? Então, isso cobra o seu preço, infelizmente. Claro, claro. Mas, Lígia, que bom que tu falaste do livro, né? Fica aí o tema, então, para a próxima palestra presencial em Uruguaiana. Vai ser um prazer, cara. Nós temos voo da Azul, dia sim, dia não. Então, tu já tem como sair de São Paulo. Vai ser um prazer. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Eu adoro quando eu vou para aí. Mas tenho grandes amigos aí que você não faz ideia. Que maravilha, que maravilha. Então, eu queria novamente te agradecer a tua participação, te dizer que foi muito legal. Tu não imagina o quanto que eu estou recebendo aqui de mensagem inbox no WhatsApp me parabenizando. E, na verdade, o meu parabéns eu repasso para a minha equipe de trabalho. Tá? Eu tenho um grande grupo de alunos aí que trabalha e está sempre entusiasmado para organizar essas noites da pecuária. Tá? Eu novamente desejo aí uma boa gravidez, que tudo corra bem. Tá? Peço para quem vai participar do sorteio aí, tá? A Patrícia vai assumir agora aqui a coordenação das atividades, e também um agradecimento especial aí ao Guilherme de David, que é o meu aluno que coordena a maioria das ações aí da Noite da Pecuária. Tá bom, Lígia? Obrigada, viu? Bom, um grande abraço para ti. Valeu, um abraço para vocês. Valeu.